Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a Sketchbook Profissa, muito obrigado pela presença, por estar aqui nesse humilde canal de arte, onde nesse vídeo eu quero estar desenvolvendo aqui com vocês um monstrengo aí do The Last of Us, o Byaku. Esse monstro foi bem interessante desenhar ele, é um desafio pelo seguinte, tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre a arte aqui, o que a gente vai fazer, só para que vocês tenham noção, para que a gente não fique perdido. Eu estou elaborando aqui um concept art para The Last of Us, tá? Voltando, imagina a seguinte situação, onde de repente a gente é contratado pela Naughty Dog, ou a gente vai apresentar para a Naughty Dog um portfólio, e nesse portfólio tem uma arte sobre The Last of Us. Então assim, vai ser uma arte completa, com cenário, tudo, personagens e, enfim, o storytelling, né? O que essa imagem está passando o que a gente quer passar com essa imagem para a empresa, né? Que está contratando a gente, no caso, a Naughty Dog. Aí vamos imaginar fazer esse exercício mental aí para que fique mais interessante o processo. Então é o seguinte, a gente vai estar desenvolvendo esse concept art e vamos definir aqui o storytelling. O storytelling básico vai ser o seguinte: a gente vai colocar o Joe e a Ellie, tá? Nada de muita surpresa. O Joe e a Ellie numa situação de risco, numa situação de perigo. E nisso a gente vai trabalhando os elementos da arte, tá? O que acontece? Para que fique mais fácil elaborar isso, eu imaginei o seguinte: já de cara eu imaginei o Joe e a Ellie no metrô fugindo de um Byaku. Bem simples, tal. E como que a gente vai trabalhar os elementos como que essa história, como que ela vai passar, como que a gente vai vender esses rabiscos para o cliente ali, sabe, né? De forma que a gente consiga capturar o emocional dos personagens, a característica, toda a atenção que essa cena vai pedir, porque, né, como eu disse, eles vão estar numa situação de risco, tem um monstro gigante ali. E para facilitar esse processo, galera, eu decidi fazer o seguinte: eu decidi dividir em partes, sabe? Para começar, acho que já para começar o negócio mais interessante, em vez de começar com o Joe e a Ellie, eu já quis começar com o monstrengo aqui, porque nesse processo a gente vai... Ele tava me causando curiosidade como que eu ia desenhar, porque o Joe e a Ellie meio que já sabia o que tinha que fazer ali, mas ele é um personagem, é uma criatura complexa, né, como vocês podem ver, pelo tanto de detalhes que ele tem, né? O meu traço, ele tem uma coisa que ele é bem delineado, e nesse monstro não, ele já tem a pele dele é toda disforme. Enfim, é um desafio interessante, então ele me deu mais curiosidade de estar iniciando o projeto por ele. Então o que acontece? Eu decidi dividir todos os elementos em partes, então assim, a gente vai trabalhar personagem por personagem, tá? E como é que isso vai funcionar? Porque assim, galera, existe uma regra, tá, que a gente pode estar aplicando. Essa regra, ela funciona para tudo, sabe? Porque a gente vai estar aplicando a regra dos terços e composição, tá? É por isso que fica fácil trabalhar os elementos dessa forma que eu estou fazendo, assim, de forma separada. Aí a gente, de acordo com as regras, a gente vai aplicando e vai ajustando, vai fazendo ajustes até a gente conseguir o resultado final, ter a tela pronta e imaginar que a gente vai vender ali a ideia para a Naughty Dog, entendeu? É um exercício mental, mas acho que é interessante a gente fazer quando a gente consegue alinhar um propósito, sabe, no final, entende? Do que só ficar trabalhando coisas aleatórias, é mais interessante que seja dessa forma. Então, a estrutura do vídeo que eu vou fazer o seguinte: então, esse primeiro vídeo aqui vai ser sobre o Byaku, a gente vai terminar ele, vai começar e terminar ele, né, para depois passar para os próximos personagens, depois cenário, depois composição, depois cor e até o resultado final. Então vai ser interessante fazer desse modo, porque a gente vai discutir sobre todo o processo. Fica muito melhor do que de repente eu chegar aqui, soltar um vídeo de 15 minutos, tá, a arte tá pronta, ok, deixa o like, tchau. Não, entendeu? Inclusive, já como vocês viram que o processo vai ser muito interessante, vai ser um trabalho muito bacana de fazer, vai ser uma experiência, já deixa o like, se inscreve no canal e deixa os comentários aí no decorrer do vídeo, qualquer dúvida que vocês forem tendo, ou ideias também, entendeu? Eu não sei, a gente não tá vendo isso em tempo real, né, tudo, mas enfim, mais ideias, né, que vocês podem ter, tudo, vai deixando nos comentários, né, qualquer dúvida sobre o processo. Como aqui não é uma live em tempo real, como eu disse, né, não dá pra ser, a gente não consegue fazer nenhuma alteração nesse futuro aí,
sei lá, para quando alguém vai estar vendo esse vídeo aí, enfim, mais pra frente, o vídeo vai ficar no canal, mas é isso, assim, mas qualquer dúvida que tiver, deixa nos comentários que eu vou estar sanando essas dúvidas, enfim, eu respondo na medida do possível, o mais rápido, tá, e vou responder cada uma com muito carinho. Então é isso, se inscreve no canal, like e bora lá pro vídeo. Pessoal, o porquê que eu decidi trabalhar com The Last of Us, tá? Pra mim, fica muito mais fácil, no meu entendimento, quando a gente trabalha com algo que a gente gosta. Eu, no caso, faço parte do time aí que tá no time dos games, tá? Eu platinei o primeiro, o segundo, eu platinei o jogo 3 vezes. Eu platinei ele lá nos primeiros, né, na versão do Play 4, depois platinei ele agora no Play 5, o 1 e o 2, tá? Então, assim, tem muitas horas de game aí, sabe? É uma história que me fascina pela sua narrativa cinematográfica, profunda. Assim, jogar The Last of Us, sabe, pra quem gosta de jogar videogame, no caso, é uma experiência. Então, tendo isso em mente, o que eu penso, assim, eu acho que fica muito mais fácil a gente trabalhar algo que a gente gosta, né, do que, enfim, né, algo que a gente tem conhecimento, a gente conhece a história, a gente tem uma identificação ali com os personagens, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que fica muito mais agradável o processo. Afinal de contas, como eu disse, né, vai ser um processo longo, mas ao mesmo tempo que ele vai ser longo, ele vai ser muito prazeroso, porque, galera, não tem nada mais gostoso, não tem nada melhor do que a gente aprender, sabe? E assim, uma coisa particular do meu trabalho, né, até que eu decidi entregar dessa forma, ele separado em blocos, em partes ali, a gente vai trabalhando num vídeo um determinado elemento, no outro vídeo nós trabalhamos outro determinado elemento. Então, assim, eu me senti muito mais à vontade para trabalhar dessa forma pelo seguinte: tem uma coisa que eu gosto muito, que eu pratico nos meus trabalhos, que me ajuda muito, até porque, enfim, eu tenho TDAH, então assim, o que acontece? As ideias, elas vêm assim na mente muito rápido, sabe? São muitas ideias que vêm e isso às vezes pode ser um problema, mas às vezes é bacana, às vezes é interessante, porque você consegue ter mais criatividade, sabe? Para certas coisas, isso é um ponto positivo de certa forma para algumas coisas, tá? Então o que acontece? Eu decidi fazer dessa forma pelo seguinte, porque é muito bacana se você tá fazendo um trabalho, isso, eu não sei se vocês vão compactuar dessa ideia, que é o seguinte: eu começo a fazer um trabalho e eu não sei como é que ele vai terminar, sabe? E esse processo de como o trabalho ele vai tomando um rumo ali diferente, né? Como eu falei, eu tenho storytelling, eu tenho mais ou menos a ideia do que eu quero, né? O Joey, a Ellie no metrô, numa situação de risco ali com um monstrengo gigante. É isso. Agora, como que essa arte vai ficar? Como que eu vou elaborar a composição, o ângulo de câmera, sabe, a paleta de cores, tudo isso. Esse, assim, é um processo que eu vou descobrindo no caminho, sabe? E o que acontece? É muito bacana trabalhar dessa forma, eu vou explicar o motivo. É porque você se sente mais capturado por essa possibilidade de ser surpreendido sempre, sabe? Porque, como eu falei, né, as ideias elas vão vindo, eu faço o trabalho de uma forma que seria muito mais fácil alterar alguma coisa, né, do que fazer uma arte ali toda, sabe, enxuta, já definida, já sabendo o que quer, né? Enfim, então como esse processo todo, ele no meu ponto de vista, ele é uma viagem que a gente faz, né? Por isso que eu decidi fazer essa estrutura aqui do vídeo, onde eu fico com vocês, eu troco ideia, eu vou observando, porque no momento que eu estou falando aqui com vocês, eu estou observando a arte, né, e eu estou fazendo ajustes aqui na prancheta, o que acontece? Eu vou automaticamente trabalhando um processo de fluxo, sabe, de flow mesmo, sabe, eu vou ficando ali no fluxo, e aí as ideias elas começam a pipocar e vem mais coisas, e o que acontece? Esse processo de revisão, ele me permite, de certa forma, pensar antes de estar ali só na prática, sabe? Você entende? A gente precisa às vezes deixar a arte um pouco de lado, dar uma respirada, olhar para ela e simplesmente pensar, né, na ideia, no sentimento que a gente quer passar, sabe, né? Como eu falei, é basicamente o trabalho, assim, se você for imaginar a parte mais técnica da coisa, a gente está vendendo rabiscos, entendeu? Então como que você dá sentido para isso? Né? Como que você vai fazer com que o cliente olhe para esse trabalho? E quando eu falo cliente, porque sim, a gente está fazendo arte, mas é produto, tá? Artista também paga conta, artista também paga boleto, então a gente vai ter que vender rabiscos. Então como que a gente faz esse processo de você dar sentido para aquilo,
né? Então eu acho que essas técnicas são coisas muito interessantes para a gente estar discutindo aqui, e eleva o desenho para outro nível, sabe? Eleva o desenho para algo um pouco com mais camadas, sabe? Então isso eu acho que vai ser interessante a gente estar discutindo no canal, né? Todo esse processo, é por isso que eu falei o porquê que eu escolhi The Last of Us, né? Tenho muito carinho por essa série, sabe? Eu sou fãzaço da Naughty Dog, sabe? Eu tenho, sabe? Quem sabe num futuro distante aí não esteja um dia produzindo, trabalhando, porque é isso que a gente tem que se projetar, sabe, galera? É uma questão até de mentalidade, a gente tem que se projetar, sabe? A gente tem que sentir que a gente se... Eu me lembro assim, por exemplo, isso me faz pensar quando eu era moleque ali e pensava um dia em desenhar pra Marvel. Eu ficava olhando ali, comprava aqueles gibis, ficava folheando eles e ficava olhando atrás na contracapa. Eu lia todo o gibi, chegava na última capa, eu ficava lendo assim, onde ficava o endereço, que eu ficava pensando assim, e se eu fizesse uns desenhos, umas páginas e mandasse pra Marvel e dizendo que eu quero desenhar pra eles, sabe? Não é porque eu era muito moleque, eu ficava imaginando isso, né? E depois de uns anos, eu fui ser desenhista oficial do Homem de Ferro pra Marvel Comics. Então, assim, os sonhos, eles, assim, esses desejos que a gente tem, é muito importante que a gente trate eles com carinho, porque eles crescem, galera. Se você plantou ali uma ideia, sabe, é uma forcinha da natureza, essa ideia, ela expande, ela vira uma coisa que cresce com a gente, sabe? Então, por exemplo, hoje, de repente, você quer aprender a desenhar, você quer aprender a dominar melhor as técnicas, você tem interesse em estar num processo de evolução contínua, sabe? Como que a gente vai fazer isso? Sabe? Como que, né, é só desenhar por desenhar? Não. Fica muito mais fácil quando a gente trabalha, sabe, colocando pequenos aplicativos na nossa mente, sabe? A gente coloca um aplicativozinho ali, ele vira tipo um algoritmo e de repente ele tá te dando um norte para você estar navegando, sabe? Para que você se inspire, para que você tenha essa sensibilidade para, por exemplo, assim, aqui a gente vai falar sobre a série The Last of Us, mas não para criticar, mas para ver os pontos técnicos, sabe? Para ver, eu por exemplo, assim, eu gosto muito de filme, né? Então, assim, tem muita coisa bacana pra gente estar discutindo, né? Para vocês verem como que esse papo, eu acho muito agradável falar sobre isso, porque a gente sai um pouco da parte técnica ali, do desenho pelo desenho, e a gente entra na filosofia da parada, sabe? A gente começa a refletir, não, é verdade, como é que eu vou vender rabisco? Né? Como que se vende rabisco? Como que a Naughty Dog contrata um concept artista? Como que aquelas cenas incríveis que tem no jogo, que eu, sabe, sou apaixonado eu acho o jogo, assim, uma obra-prima, sabe? Mais pra frente eu quero falar sobre a minha opinião, por que os jogos, eles são tão, assim, importantes pra mim, sabe, né? Eu cresci basicamente fazendo duas coisas. Eu lia gibi, desenhava e jogava videogame. Então, isso faz parte da minha construção artística, porque era o que eu consumia. São as coisas que eu via ali como moleque ali. E, né, quando você tem uma percepção de que vai virar adulto, você vai perder essas coisas. Você vai parar de desenhar, você vai arranjar um emprego, né? Aí você, peraí, mas desenhar não é emprego? Né? Então, como que a gente vai vender rabisco então? Você entende? Eu ficava pensando nisso, né? Você chegar no ponto de você se tornar um profissional, você tem que passar, fazer essa transição sutil, né? Mas sem perder essa essência, sabe? Sem perder essa essência de, não, eu gosto do que eu faço, eu vou além, eu enxergo as coisas um pouco não tão superficial, eu procuro enxergar as camadas que as coisas têm para que a gente possa dar sentido para o que a gente faz. Bom, pessoal, e assim, observa bastante, né? Agora eu vou procurar fazer algumas pausas, né, para que eu não fique falando, porque às vezes o meu TDAH ele tá no comando e eu tenho que puxar o freio de mão, sabe? Senão eu começo a me empolgar, aí já me dá uma dislexia, eu começo a me perder nas palavras, entende? Então, assim, eu vou dar uma respirada, ficar um pouco calmo e a gente vai observando, né, observa todo o processo ali minucioso de traço, tá? O vídeo ele tá obviamente acelerado, né? Então vocês imaginam que isso aí, ó, são horas e horas aí ficar fazendo esses rabiscos para poder chegar nessa elevação que tem a pele, para vocês verem, o porquê que eu decidi começar, né, pelo Byaku. Porque assim, esse monstro, ele de cara já me apresentou esse desafio, sabe? De ter uma pele toda, sabe, tem um monte de relevo, ele tem muito detalhe para trabalhar, então eu tava curioso, sabe, eu ficava pensando, é verdade, né, desenhar o Joey, ele vai ser ok, sabe, eu vou ali tentar fazer no meu estilo, né, lembrando que o meu traço, o meu desenho,
ele tem um estilo bem estilizado, sabe? Eu vou explicar o porquê. Assim, é que toda a minha referência que eu tenho como desenhista, assim, a minha paixão mesmo, vem muito de animes que eu assistia. E os animes não era Dragon Ball não, tá? Eu gostava de coisas no estilo Akira, Ghost in the Shell, sabe? Mas o de 2007 lá, sabe? O 2005, se eu não me engano. Ou 2004, enfim. É um dos primeiros Ghost in the Shell, sabe? Então, assim, eu assistia aquilo repetidamente, a exaustão na época que a gente não tinha YouTube, não tinha internet como a gente, com a abundância de informações que a gente tem hoje, né? E, sei lá, eu acho que hoje no top, assim, das minhas paixões de visão artística, de referência que eu queria muito adaptar pro meu trabalho, sabe? Que são coisas, assim, que me brilha os olhos, sabe? De ver que enfim, eu fico encantado, é o Arcane, sabe? Arcane da Netflix. Assim, eu e metade do mundo, né? Porque, enfim, é perfeito em tudo, sabe? Arcane é simplesmente uma obra-prima. Não tem o que falar assim, é um negócio que fazia, sabe? Às vezes você tá ali naquele marasmo, faz tempo que você demora pra ver algo que você se sinta, assim, realmente surpreendido, sabe? E Arcane veio, assim, como um soco, assim, sabe? Quando eu já tinha visto os trailers, eu falei, meu, isso aqui vai ser muito bom. Porque eu tenho assim, de tanto observar, de tanto viver nesse mundo nerd, de filmes, de games, enfim, de tudo, essas coisas, você acaba ficando assim com um certo feeling, sabe? Pelo trailer eu já consigo ver quando o negócio é bom ou não é. Não sei se tem muita gente que é assim, sabe? Já tem esse pré-julgamento das coisas, entendeu? Então, assim, por exemplo, quando eu vi o The Last of Us, eu gostei assim, o teaser. Quando eu vi o teaser eu falei, não, tá esquisito, tá faltando alguma coisa aí. Agora eu vou falar um pouco sobre a série The Last of Us em comparativo com o jogo. Falei, meu, tem alguma coisa esquisita aí, parece que tá faltando um filtro, sabe, uma camada, que claramente no jogo tem, tá? Eu vou explicar. O Neil Druckmann, que é o criador, né, do The Last of Us, ele apesar do jogo ele se passar num mundo pós-apocalíptico, né, com a pandemia, tudo, né, desse país tem todo esse time, se passam 20 anos e sempre a gente vai estar trabalhando e falando ali sobre relações humanas, sabe, realmente, toda a história de zumbi base, o zumbi, ele é sempre metafórico, né, o zumbi às vezes ele representa o capitalismo, às vezes ele representa a falta de pensamento das pessoas, né, e as pessoas precisam devorar o cérebro, sabe, então isso tudo é meio metafórico, a gente já sabe, né. No The Last of Us, ele pega pesado, assim, ele entra profundo nessas questões mais pessoais mesmo, ali um pai que perde a filha, e aí de repente ele se perde esse mundo quebra ele, e como que ele vai fazer, e aí sem querer, né, ele perdeu a essência dele, aí ele vai ter que fazer essa reconexão com ele mesmo, com o passado, a aprender a entender que ele nunca deixou de ser pai na verdade, entendeu? Porque ele perdeu a filha, né? Então assim, esse todo o processo de jogo, isso é lindo, é maravilhoso. E assim, quando você para pra analisar, você afasta um pouco, você não tem nada de genial. É uma história simples até, né, pra gente imaginar, é muito simples. Não tem nada de genial, não tem nada de novo em The Last of Us. O que The Last of Us tem, que faz ele ser diferenciado, então, né, o que The Last of Us tem de tão diferente assim? Cara, The Last of Us, ele vai ter a narrativa, sabe? A forma que o diretor ele encontrou para poder estar colocando aquilo no game, cara, é genial, sabe? E realmente, assim, aí vai ter gente que vai falar assim, então você não pode comparar o game com os filmes. Cara, desculpa, mas isso é idiotice, sabe? Uma vez que o filme ele é embasado nessa obra, sabe? Você entende? Não dá pra você querer, tipo, sabe, distanciar as coisas, não tem como, sabe? Ainda mais pra quem gosta de game, mas também gosta de filme, eu adoro filme, sabe? Eu já vi muita coisa, e assim, todas as referências que o Neil Druckmann, ele reuniu pra poder conceber The Last of Us, é por isso que The Last of Us deu tão certo, porque as referências que o cara pegou, galera, é só coisa top, sabe? Por exemplo, eu vou falar aqui um exemplo, o filme A Estrada. Cara, A Estrada, se você pegar hoje, pra quem não viu, falou assim, não, nunca assisti. Se você é do time que só viu a série, achou boa pra caramba e não entende a galera que jogou o game porque a gente tá reclamando tanto, então eu vou te dar aqui uma listinha de filmes pra você entender todo o que o Neil Druckmann pegou ali e juntou pra poder fazer The Last of Us, tá? Tem A Estrada, que é um filme insano, assim, é um filme que você, sabe... Ele te dá uma agonia, o filme inteiro, ao momento inteiro você
trabalha com um fator de agonia total, porque é desesperador, assim, como que o filme consegue, através da fotografia, da atuação dos protagonistas, sabe? E assim, detalhe, tá? Isso em 2 horas o cara conseguiu passar tudo, sabe? O filme, ele te deixa... Essa é a palavra, galera. Você fica, assim, agoniado o filme inteiro, porque mexe muito com o nosso emocional, sabe? A Estrada é um filme que eu recomendo demais para quem quer entender um pouco mais sobre The Last of Us, tá? Esse filme da Estrada, ele tá disponível na HBO Max, tá? Para quem quiser ver. Então, só fica aí a orientação. Então, assim, e detalhe, então, assim, a fotografia desse filme da Estrada, os personagens, em 2 horas o cara conta a história começo, meio e fim ali, e a alegoria que tem por trás da história também, que é muito bacana, que, assim, se vocês, eu só vou dar, assim, eu não vou ficar dando spoiler do filme, mas, assim, cara, é como se Deus estivesse andando com Jesus aqui na Terra, e como que seria, sabe, como é que seria você andar com o último príncipe, sabe, é um negócio, cara, é muito louco, assim, sabe, é bem sutil, sabe, para você entender, isso é muito sutil a forma que ele coloca, mas você entende a metáfora ali, que é Deus andando com o seu último filho, com seu filho, né, com o príncipe dos príncipes na Terra. Como que seria isso, né, no fim do mundo, sabe? Então, cara, isso é muito louco, sabe? Você vê, o filme ele te leva para outro lugar, sabe, para você pensar e raciocinar nisso. Tem essas camadas. O segundo filme, que aí pega a parte mais de terror mesmo, sabe, que é a mesma estética, assim, dos infectados do que tem no The Last of Us, é o filme do Extermínio, que é do Denis Boilet, sabe, que é o diretor francês. O cara ele só fez O Profissional, que é um filmaço. Dos últimos filmes dele que eu assisti aí, bom, agora, enfim, minha memória, galera, quando o TDAH é um lixo, eu não vou lembrar, enfim. Deixa eu ver aqui. A Valerian. A Valerian também tá disponível na HBO Max, tá? Eu não tô sendo patrocinado pelo HBO Max não, tá? Mas enfim, só pra fazer aí, pra vocês... Não, assim, esse filme ele é de ficção científica, então assim, o Valerian é sobre isso, mas eu tô falando do diretor, né? O filme Extermínio assim, é um filme que, do nada, sabe, quando saiu esse filme eu fiquei maluco, porque eu sempre gostava de filmes de zumbi, mas a referência que a gente tinha até então pra trás era o George Romero, que ele faz um zumbi que era legal pra você ver lá naquela época, naquela década de 90, 80, entendeu? Podia ser muito legal porque era algo novo, né? Os efeitos práticos ali, tudo, era muito interessante, né? Mas o que acontece? Aí quando vem o Extermínio, o cara ele traz um outro tipo de infectado, que é uma infecção que é passada pela raiva, sabe? Esse também é filme de camadas, tem toda uma questão de crítica, né? Porque as pessoas, o que elas fazem com os animais ali, enfim, né? A pessoa é infectada por um macaco e transmite a doença da raiva. E aí muda a dinâmica, porque não é aquele zumbi que ele vem lento, cérebro, não. É um ser humano raivoso, entendeu? É muito bacana isso, cara. Então, assim... então, olha a referência que o Neil Druckmann pegou. Ele pegou lá A Estrada, ele pegou o Extermínio, entendeu? E foi juntando ali pra poder compor o The Last of Us. E aí, cara, o que o The Last of Us tem, sabe? Que é uma coisa que eu admiro quando isso daí é bem executado, assim, sabe? Quando a violência pela violência, ela é só violência, sabe? Ela é só estupidez humana. Mas a violência, quando você quer trabalhar ela com a face humana, sabe? O traço do ser humano, o ser humano violento, sabe? E o que ele é capaz de fazer para se defender, para se autopreservação e para defender a prole, né? No caso, quem ele ama, enfim, para os nossos, né? A gente funciona assim por os nossos, né? O meu time, a minha família, né? A gente tende a ter essa questão. Então, assim, essa parte da violência, quando ela é trabalhada de forma psicológica, entendendo as facetas da consciência humana, aí, galera, isso aí é arte, sabe? Porque assim, você vai falar, não, como assim, violência? Sabe por quê? Porque você trabalha a violência que nem o Coringa, você trabalha ali a violência, mas você vai entender a mente daquele cara, porque o que ele é tão quebrado daquele jeito, você entende? Não é só a violência gore pela violência estúpida, humana, tipo, sei lá, sabe? É muito, né, seria muito raso falar dessa forma, mas, né, então assim, a violência onde ele vai pegar essa violência do humano, cara, ele pega onde os fracos não têm vez, por exemplo, sabe? Onde os fracos não têm vez, sabe? É outro filmar, sabe? Esse diretor, eu esqueci, os irmãos Coen. Os irmãos Coen, eles fizeram o Grande Lebowski, sabe? Que é um dos meus filmes favoritos aí.
Então, assim, a violência que tem em Onde os Fracos Não Têm Vez, você vê, galera, que assim, o filme ele não é uma ação do começo ao fim, não é tipo um filme do Rambo. Não é isso. Ele não é sobre isso. Mas ele fala sobre, sabe, sobre escolhas e fala muito sobre a questão humana, de saber que tem uma história ali, o cara achou uma maleta de grana, aí de repente tem um cara que tá perseguindo ele, e esse cara ele é a antítese do Exterminador do Futuro, porque ele é um cara que, assim, ele parece uma máquina, ele só tem um objetivo e é fazer o trabalho dele. Ponto, sabe? É tipo um soldado, ele vai lá e faz o trabalho dele, ele recebe a ordem, entendeu? Então, e as camadas e a forma que a violência é trabalhada em Onde os Fracos Não Têm Vez, vai mostrando, assim, né, todo o diálogo de um xerife que ele se sente velho já para aquele mundo e ele já tá, assim, o mundo tá mudando tanto, sabe? Que ele não consegue entender como que a violência ele vai se distanciando, assim, sabe? Ele começa a ver tanta coisa e é engraçado, né? Que ele tá vendo coisas novas no momento que ele tá ficando velho, ele vai se aposentar, né? Então é muito filosófico o filme, sabe? Nesse sentido, ele tem muitas camadas. Então, assim, o The Last of Us pega essa violência, que não é a violência pela violência, né? Embora o jogo ele seja um jogo de tiro, de sobrevivência, né? Onde o que você mais faz ali, mas o jogo ele tenta trazer sempre essa gameplay, essa história de que você está se defendendo das outras pessoas. E por que as outras, o que faz o outro ser humano ali te atacar, entende? Cara, isso é muito louco, como que né? Então, assim, ó, olha os elementos que o cara tem, olha toda a composição da obra original, e aí você vai pra série, sabe? Tipo assim, então, assim, a série tinha tudo pra dar certo. Sabe, a série tinha tudo pra dar certo, porque o que acontece, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito difícil, assim, pra você errar no material que já tá pronto, porque, assim, The Last of Us já estava pronto, sabe? Assim, o material já estava todo pronto, você entende? Não é como você pega um livro que ele tá ali do zero, você tem que adaptar tudo, você tem que fazer o concept art dos personagens, do universo, tudo, tal. Não, cara, The Last of Us é basicamente... O jogo, ele é melhor do que muito filme, né? Tá aí um Uncharted, que saiu o filme, não foi fraquíssimo o filme do Uncharted, comparado com a experiência que os games entregam, entendeu? Então, tanto que, né, eles tentam copiar, até a cópia fica estranho, não passa a mesma emoção, sabe? Assim, e é possível passar assim se você tiver um bom diretor, se você tiver um bom roteiro. Galera, qualquer problema que você tenha numa produção dessa, se resolve com roteiro, sabe? O roteiro, uma história bem contada, começo, meio e fim, sabe? Se você trabalhar todos esses elementos, não é assim, isso são regras, sabe? São regras que você utiliza elas como se fosse, por exemplo, assim, um algoritmo. É muito simples, sabe? Entendeu? Então, assim, não tem como errar. Não tinha como errar em The Last of Us. Isso que eu fico, sabe, chateado, porque, falei, não dava pra errar nisso aqui, velho, porque tá tudo pronto, sabe? E se você falasse, assim, que a história da série da HBO Max, se ela fosse contar uma outra história, se fosse assim, um spin-off, se ela fosse contar uma outra coisa que aconteceu, não a história do Joe, da Ellie, né, exatamente queria fazer o primeiro jogo, tudo bem, aí eu ia entender que realmente não, eles estão contando outro ponto de vista, outra perspectiva sobre o ponto de vista de outros personagens que de repente eles não conseguiram dar ênfase no jogo, então eles querem fazer isso, estão expandindo o universo, beleza, mas não foi o caso, eles quiseram fazer as mesmas coisas e o que, assim, fizeram de forma porca, o que mudaram muito mal, sabe, pra você ver, o capítulo que mais chocou todo mundo, que todo mundo gostou, que todo mundo vai lembrar, e eu duvido que não, é o capítulo dos irmãos lá, esqueci o nome também aqui, eu não vou chutar pra não falar o nome errado, sabe, os dos irmãos lá que tem aquela cena pesadíssima, sabe, né, quando o irmãozinho dele é infectado, né, a única coisa que eles mudaram ali é que no game ele não é mudo, né, o irmãozinho dele, entende? E por que ficou tão bom? Porque eles fizeram exatamente assim, aquilo ali eles conseguiram fazer fidedigno ao game, e por isso que é maravilhoso, fica tão bom, e não é à toa que todo mundo gosta, até mesmo quem não jogou o game, sabe, é muito impactante aquilo, porque você não espera, né? Eu me lembro que eu tava, antes de ir pra série, eu zerei o jogo, eu platinei o jogo, né? Alguns dias antes de começar a série eu platinei o game, que é essa versão remasterizada que sai agora do Play 5, e aí, nossa, cara, quando tem aquela série acho que não me engano é Henry, né? Eu esqueci o nome dele, galera, que, minha mente, como eu falei, pra guardar nome, eu sou péssimo, né? Eu acho que é Henry, uma coisa assim,
quando acontece aquilo lá com o irmão dele, cara, aquilo não, assim, eu já tinha jogado aquilo, eu já tinha vivenciado aquilo, mas quando você vê de novo é muito chocante, sabe? Você fala, meu, não acredito nisso, sabe? Isso é uma experiência, sabe? É você, né, como eu falei, eu já tinha jogado, já tinha platinado a outra versão antiga, e na nova aquilo impacta demais, né? Bom, e um outro ponto, assim, né, como eu falei, então pra série The Last of Us eu pensei, assim, o que me veio na mente, assim, de imediato foi o seguinte, eu pensei, o diretor é o cara que fez Chernobyl, galera, quem não viu Chernobyl, tá lá, tá na HBO Max também, são 5 capítulos apenas essa série, e a série é perfeita, sabe, então eu pensei, meu, olha esse diretor aqui, eu não acredito que esse cara vai dirigir The Last of Us, assim, eu não conseguiria imaginar alguém melhor, sabe, na hora quando eu assisti Chernobyl, eu falei, meu, tudo a ver, sabe? Esse cara vai mandar muito bem. A fotografia de Chernobyl, a história, sabe? Toda a loucura que acontece ali, sabe? Basicamente, ali quase que rolou um fim do mundo de verdade, sabe? Dali não era... Sabe, o que aconteceu em Chernobyl poderia ter, ferrado com o mundo inteiro. O que aconteceu em Chernobyl, galera, pra vocês terem noção, é o que acontece na estrada, entendeu? Que é onde tem um evento ali, no filme da estrada, que é esse que eu falei anteriormente, que foi a referência que o Neil Druckmann usou ali para poder compor The Last of Us, né? Então é o que acontece na estrada, entendeu? Só que assim, elevado a tipo assim, a vias de fato mesmo, deu ruim mesmo, entendeu? Então, pra vocês terem noção do que é Chernobyl, pra você ver que tá tudo meio que entrelaçado, né? Então eu pensei, perfeito, porque se esse diretor aqui, ele vai trabalhar, né, The Last of Us, o cara olha essa fotografia, aí eu pensei, tem a grana, né, o tanto de cash aí que a HBO tem, não tem como dar errado, The Last of Us tá em boas mãos. E pra variar, a gente sabia que o Neil Druckmann, que é o criador do The Last of Us, ele tava lá, ele tava meio como co-diretor ali, tava acompanhando a produção, entendeu? Mas, enfim, não rolou, entendeu? Aí você fala assim, pô, Jamie, você tá falando então como se The Last of Us fosse um fracasso, fosse a pior coisa que você viu na vida? Não, galera, não foi, assim, não é nesse sentido que tenha sido, sabe, que o filme, que a série é ruim, né? É que não dá, assim, pra você levar em consideração os games, assim, sabe? Porque a disparidade é muito grande. Tem tudo ali, tem todos os mesmos elementos, assim, sabe? Mas não tem, nem, sabe, não chega perto, assim, sabe? Da emoção que sabe? Da profundidade, assim. Por exemplo, assim, eu vi gente falando que os jogos, que o filme, ele por exemplo, ele tinha personagens que era muito mais... Trabalhava muito mais a profundidade. Não trabalha profundidade porcaria nenhuma, não trabalha, sabe? Acredita, porque a gente passa muito mais horas no game e ali sim eles conseguem trabalhar melhor a profundidade dos personagens, sabe? O que muda na série é o seguinte, que o Joe é meio frouxo, entendeu? O Joe, galera, no game ele é o cara que faz. Ele não pensa, ele só age, entendeu? Sabe? Ele é o cara que resolve. Ele não fica tendo crisinha de pânico, entendeu? Não que eu esteja menosprezando isso, mas, sabe? Ele não fica ali, sabe? Ele não pede. O Joe é o cara que ele só faz, ele trabalha, entendeu? Ele vai e faz o que tem que fazer, sabe? Ponto. Simples assim. Lembra muito o Mad Max. O Mad Max não é o cara que ele quer ser o herói. Ele simplesmente faz o que tem que fazer, sabe? É isso, entende? Então, assim, essa é uma das grandes diferenças que tem, né, sabe? Enfim, galera, tem muita coisa pra gente falar, tá? Eu vou estar esticando agora as coisas pro próximo vídeo. Tá aí a nossa arte, a composição final. Pra gente voltar aqui pro foco, né? Porque, enfim, The Last of Us tem muito assunto, tem muita coisa pra gente conversar bastante aqui. Então, ó, tá aí aqui, voltando agora pra arte, tá o nosso primeiro modelo, tá? Essa aqui foi uma das versões que eu mais me simpatizei, porque, eu não sei, porque foi o primeiro modelo que eu fiz. E aí essa versão, na verdade, foi a que eu mais gostei. Aí só que eu senti necessidade, conforme eu vi ali o modelo da série, tal, dos jogos, né? Eu achava que ele precisava de mais detalhes, mais uns elementos ali, que tem umas flores, assim, toda deformada, são os tumores ali que a criatura tem. Aí eu fui chegando nessa versão, eu achei que a cabeça não estava muito encaixada, sabe? Imagina, uma coisa muito grande, disforme, então a gente tem que trabalhar o máximo que der os elementos para poder destacar, né? Ainda mais que ele está nessa posição, que é uma posição assim, diferente, né? Porque, enfim, né, como eu falei, ele está procurando alguma coisa, foi assim que eu concebi, então aí mais camadas de cores até chegar num efeito interessante aí para poder ajudar na composição. Eu experimentei bastante coisa, sabe?
Aí eu fui chegando nesse tom verde com vermelho, né, porque ele tem aquela questão dos fungos, a pele. O verde também traz esse aspecto de podre, de zumbi, entendeu? E aí eu coloquei esse background só para dar assim uma dramaticidade na cena, só para isso mesmo. Mais acabamento para chegar no efeito. Joguei um backgroundzinho básico, tá? Não é o final, não é o background que a gente vai trabalhar aqui durante o concept art, mas assim foi o que eu imaginei assim para essa composição, tá? Então tá aí o nosso monstrengo aí, o Baiacu. Bom, galera, assim, a gente vai continuar o papo sobre The Last of Us, tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se foi bacana o papo, se foi interessante vocês estarem acompanhando a arte, né? Eu achei legal que a gente vá trocando ideia assim, vocês vão vendo ali o passo a passo. Eu acho que essa dinâmica fica bem interessante porque eu não consigo imaginar largar o vídeo aqui e aí deixar a galera, tudo bem, né? Você pode até me mutar se você quiser e vai só prestando atenção na arte, não precisa me escutar. Mas eu acho que é legal trocar essa ideia, porque como eu falei, né, enquanto a gente vai vendo a concepção do trabalho pronto, o processo dele, né, em vias de construção, o que acontece? Nesse processo a gente vai desenvolvendo mais raciocínios e, sabe, ideias, que nem assim, tudo isso aqui que eu tô falando de The Last of Us, eu não tô criticando, eu tô falando assim, eu vou chegar na parte técnica, porque todos esses elementos, assim, de fotografia, de escolher o tom vermelho, de escolher o tom verde, por que eu tô trabalhando esse tom, o que psicologicamente essa cor, ela tá, você entende? Olha as nuances, assim, que vai tendo, pra gente tá pensando, é verdade, né? Eu tô compondo uma arte, então eu preciso pensar na cor, sabe? A cor é uma coisa que em The Last of Us na série, pra mim, eu senti que faltou muito, assim, sabe? A questão de camadas ali, os esporos, não tem infectado, basicamente, sabe? Não tem perigo. É uma história que o tempo dela, de um lugar ao outro, ele simplesmente passa muito rápido, sabe? Você entende? É complicado. Então, assim, no próximo vídeo a gente vai estar discutindo aqui sobre agora o próximo passo, né, que eu acho que a gente vamos começar a compor o cenário para poder colocar essa criatura, e aí a gente vai trabalhando nos demais personagens, no storytelling, né, o Joe e a Ellie numa situação de risco no metrô, a gente vai trabalhando todo isso aí, imagina, né, storytelling tá escrito, Joe e a Ellie numa situação de risco no metrô, então a gente vai ter que trabalhar elementos do metrô, a situação de risco, o monstro já está pronto, né, eu vou mudar algumas coisinhas ali na mão dele, tudo tá para tentar dar encaixado em alguma coisa, mas eu já tenho uma noção de onde que ele vai estar, né? Então, assim, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu sei que eu falei bastante, me empolguei, mas é isso, a gente tá aqui para trocar ideia, entendeu? Eu gosto de me comunicar, tá sendo muito bom essa experiência, eu agradeço a todos quem ficou aqui até o final, eu agradeço pelo carinho, tá? Tem muito conteúdo aqui no canal que eu quero estar dividindo com vocês, e eu quero também aprender com vocês, então, não hesite em deixar algum comentário aí, falar, James, não curti o que você falou, ou eu quero agregar algumas coisas aí do que você falou, enfim, discutir, sabe, é sempre de forma saudável, de forma positiva, né, tudo que eu tô falando aqui é embasado na minha opinião, não é que é uma verdade absoluta e que eu sou o dono dela, não, assim, a gente só tá discutindo, trocando ideia, num processo de arte aqui, para esse jogo que eu gosto muito, né, para a série que eu esperava tanto, enfim, depois eu vou falar para vocês o tanto que eu esperava essa série, e, enfim, é isso, galera, tá, muito obrigado a todos pela atenção, deixa o like, se inscreve no canal, e vai ter muito mais conteúdo aqui, hein? Muito mais conteúdo nesse gênero aqui que a gente vai trabalhar para outras coisas, para, enfim, infinitas possibilidades, tá? Aqui nesse canal aqui eu vou mostrar para vocês o que eles não querem que vocês saibam, tá bom? Sobre arte. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos pelo carinho, de novo, me repetindo, mas até logo, falou, valeu.